Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigo colorado, amiga colorada, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você tem voz, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, na medida do possível eu tentarei responder. O assunto de hoje é meio que tocar na ferida em algo que muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto. Eu quero aqui, eu acho que esse assunto cabe, é relevante, falar sobre o preço dos ingressos nos estádios, falar sobre o povo voltar a frequentar o estádio e o Internacional voltar a ser o clube do povo, o clube onde os seus torcedores construíram uma história muito linda. Qual clube no Brasil e no mundo pode dizer, olha, esse estádio, o estádio Beira-Rio, ele foi construído com a ajuda das mãos dos próprios torcedores. Uma história muito linda. E estes torcedores, os antepassados desses torcedores, que construíram, ajudaram o Beira-Rio, essas pessoas humildes que doaram tijolos, que carregaram carrinho de massa, que carregaram carrinhos de tijolos. Muitos netos, bisnetos desses torcedores que na época, lá nos anos 60, estavam metendo a mão na massa, hoje eles não podem entrar no Beira-Rio. Não é vitimismo, gente, é porque a maioria dessas pessoas são humildes. Eu não tenho nada contra os sócios, as pessoas abastadas que torcem e ajudam e muito o Internacional. Porque o Inter é um clube que ele não descriminaliza ninguém. O Internacional é de todos, mas o Internacional é conhecido no Brasil, na América e no mundo como o clube do povo. Onde a grande maioria dos torcedores colorados é o povão, eu sou povão. E mesmo depois que, graças a Deus, essa pandemia acabar e as pessoas puderem voltar aos estádios, vai ficar difícil para o pessoal, para o torcedor humilde, frequentar o Beira-Rio. Está muito elitizado, o futebol está elitizado. Então, quando os estádios se tornaram arena, meio que foi um recado. Olha só, nós elitizamos esses estádios, tanto o Beira-Rio como o Parque Antártica, como a Arena Corinthians, como tantas outras arenas que agora não me vem à cabeça, ficou elitizado, o pessoal ficou sentadinho, o pessoal ficou enquadrado, o pessoal pegaram aquele esquema europeu e tornaram mais ou menos que o torcedor ainda fazem barulho no Beira-Rio, né, e nos estádios, mas meio que quiseram moldar o torcedor brasileiro, assim como é o torcedor europeu, ele é mais contido, ele é mais tal. Cara, o futebol no Brasil ele é algo popular, ele é algo do pobre, né, cara? O futebol é a coisa mais, é o esporte que qualquer pessoa pobre, como eu, pode praticar. Toca uma bola na rua ali, junta dois tijolos de um lado, faz uma trave, e era isso. Assim, diferente do tênis, diferente de outra equitação, o futebol é esporte do pobre. E eu acho relevante isso. Não podemos, cara, o Inter não pode perder a essência. Cara, para você chegar, olha só, antigamente eu pegava o trem para chegar até a usina, para chegar até o mercado público, esperar o ônibus futebol, né? Aquele calor uma fila de 50 pessoas que eles colocavam dentro do ônibus ali, às vezes passava disso, para chegar até o Beira-Rio. Na frente do mercado público, até o Beira-Rio, os caras e muitos ali, torcedores, todo mundo junto, zoando as pessoas nas ruas e tal, né? Você sabe como é que é a galera dentro do ônibus, né, de futebol. Aí chegava na frente do Beira-Rio, você ainda era revistado pela polícia, tal, entrava no estádio, né, sentava no cimento, e custava ali R$20, 25, que já era um preço mais ou menos, comia um cachorro quente e tal, e era quando sobrava esse dinheiro.
E depois tinha que voltar, pegar o ônibus, chegar até o metrô, ir para casa, chegava em casa 10, 11 da noite. Hoje eu não faria isso. Hoje eu acho que não vale, na minha opinião, por exemplo, quando voltar, e vai voltar o público ao estádio, o ingresso vai custar na faixa de R$ 80, R$ 100. Só no ingresso custar 100, R$ 80 já está dizendo, é para o público classe média. Nós queremos o público classe média dentro do estádio. Essa é a minha opinião. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai gastar, se ela tiver filho, se essa pessoa tiver filho, para os dois irem e voltarem, e se não tem carro, e bababá, com metrô, somando Uber, somando cachorro-quente, somando a refri, cara, vão gastar na faixa de R$ 200. R$ 220 esse pai de família que ganha um salário mínimo. Se ele paga aluguel, esses R$ 220 que ele gastou indo pro Beira-Rio, vai fazer falta. E daí ele tem que alimentar a família, ele tem que pagar água, o gás já está quase R$ 100. E eu não vejo, claro que eu não... o mundo do futebol é um mundo à parte, os jogadores estão lá dentro, eles nem sonham o que um torcedor passa para chegar na arquibancada para assistir aquelas nabas. E ainda achando que fazem muito. Vocês deveriam ter muitos jogadores que dizem que a gente hoje trabalhou, vocês deveriam ter vergonha na cara. Não é trabalho, futebol é uma diversão, vocês têm que se divertir jogando e vocês têm que jogar pela torcida. Essa coisa de jogar pela torcida eu não vejo mais, cara. É isso que me irrita. O jogador de futebol tem que ter essa consciência, vocês não podem ser tão alienados. Eu sei que vocês vivem em uma bolha, eu sei que vocês ganham 400, 500 mil por mês e não estão nem aí pro povo, eu sei, mas vocês têm que saber, e através do meu canal, quanto eu puder falar, eu vou falar. O torcedor passa, muitos torcedores que antigamente, cara, passavam um perrengue para juntar uma graninha para ver vocês sentar no cimento. Valia a pena porque às vezes os caras davam a vida, eram raçudos. E agora os caras ficam 2 anos perdendo grenais, os caras não ganham uma Copa do Brasil que estava na mão, os caras não ganharam um campeonato brasileiro que estava na mão, apesar do roubo, e ainda querem o quê? Que a torcida chame vocês de heróis. Heróis são esses torcedores que juntam esse dinheirinho e passam esse perrengue para chegar até o Beira-Rio, para ver vocês fazendo corpo mole. Como é que você vai animar um torcedor que ganha um salário mínimo e ir até o Beira-Rio, passar todo esse perrengue para ver Moisés, para ver Lindoso, para ver Rodrigo Dourado se arrastando, para ver o Patrick fazendo corpo mole, para ver o Edenilson dizendo que eu não quero ficar no Inter porque o meu tempo já passou, apesar de ser um grande jogador, mas muitas vezes fez corpo mole sim. Caras, vocês têm que ter noção do que o torcedor passa. O torcedor passa muito perrengue. Vocês têm que ter vergonha na cara e cada jogo ser o último jogo da vida de vocês. E agora vem com essa conversa que dentro do Beira-Rio, nós temos que jogar um futebol reativo, vamos nos encolher e depois nós vamos jogar uma bola lá pro Yuri Alberto. Cara, tenham vergonha na cara, joguem pela torcida. Comecem a ter noção, é que no time do Inter, desde a base, começa a ter muito guri Nutella. Guri que não veio da Vila, que nem o Tinga veio de Vila. Tantos jogadores que vieram de Vila, jogaram no terrão, jogaram em terreno baldio. Eles sabem o que é passar perrengue para chegar a juntar uma graninha para ficar na Coreia, na antiga Coreia, que era ali olhar o jogo em pé. Então isso eu acho que é muito válido, esse assunto, ele cabe sim você falar no dinheiro do ingresso, falar no perrengue do torcedor, porque escutem o que eu estou falando aqui, torcedor, e se você é torcedor de outro time também. Quando eles fizeram os estádios se tornaram arena, eles deram um recado assim, nós queremos, o estádio ficou gourmetizado, então nós queremos um público gourmet. Nós queremos antes
o público, o torcedor faz aquilo ficar legal, o torcedor, o mais humilde, fazia aquelas bandeiradas, tanto a torcida do Inter, do Grêmio, do Corinthians, são os pobres, cara, as pessoas pobres que fazem o agito. Aí não, agora que isso aqui se tornou popular, que o futebol ficou uma coisa imensa, vamos gourmetizar, vamos tornar os estádios arenas, que tornaram, né? E agora nós queremos um público média, classe média alta. Não estou falando mal dos sócios, eu acho que vocês ajudam o clube, eu acho que isso é muito legal, mas, cara, não. Hoje em dia temos que ser realista. Estádio de futebol após pandemia, as pessoas mais humildes não vão poder ir. As pessoas mais humildes não podem comprar uma camiseta de futebol. As pessoas mais humildes elas têm que assistir o clube pela televisão ou ouvir pelo rádio. E mesmo se eu tivesse grana, eu não iria para ver Moisés, para ver Lindoso, para ver Rodrigo Dourado se arrastando, Patrick se arrastando, para ver Nabas, para ver gurizada que surge da base já ganhando 40 mil, que nunca jogaram num terrão. Tem que voltar, cara. A base, eles têm que ver, o futebol tem que voltar às suas origens. O futebol tá chato, o futebol tá gourmetizado, o futebol tá cheio de frescura. Essa é a verdade. O Internacional tem que botar o povo dentro do estádio. Essa é a minha opinião. Tem lá o pessoal do camarote, o pessoal que paga. Todos têm que estar dentro do estádio, mas o Internacional tem que colocar o povo dentro do estádio, baixar os ingressos, sei lá, fazer o que for, sortear uma camiseta para quem não tem, sei lá, cara. Você pode achar que eu tô falando bobagem aqui, mas nós temos que voltar à nossa essência, porque senão, cara, daqui a pouco, mesmo quando voltar o público, o Beira-Rio cabe 50 mil, vai ter 20. Aqueles 20 que tem poder aquisitivo para ver um Inter e Flamengo, porque daí o ingresso vai a 200. Na Libertadores nem se fala. Então eu espero que eu tenha me feito, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, e que, cara, você possa refletir sobre isso, né? Você que é torcedor do Internacional, você que torce para outro clube também. O futebol tem que voltar a ser do povo, tem que voltar a gurizada do terrão, tem que ter, cara, tem que voltar às origens, cara, senão vai perder a graça, já tá perdendo a graça, já tá uma coisa bem chata de ver. Essa é a real. Amigo colorado, amiga colorada, se você gostou do vídeo, se você se identificou com o canal, se você também torce para outro clube e gostou do canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e, se puder, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Um abraço a toda a torcida colorada.